Bom dia, crianças, bom dia, famílias. Estamos iniciando mais uma semana. Primeiramente, crianças, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, né? Por mais uma semana. Que o nosso dia e a nossa semana seja abençoada, cheia de muita alegria e proteção para todos nós, né? Vamos iniciar a nossa aula, então? Primeiro, vamos à nossa rotina e em seguida nós vamos começar a nossa apostila número 3, tá? Vamos lá, então, fazer a nossa rotininha diária. Vamos lá, criançada? Claro, primeiramente, nosso bom dia para a turminha do Pré-2C. Bom dia, que o nosso dia seja iluminado como o sol. E vamos fazer o nosso calendário. A Pro já preencheu aqui, porque hoje é segunda-feira. Você sabe que dia que foi ontem? Antes da segunda sempre é domingo, né? Então, ontem foi domingo, dia de ficar em casa, de descansar. Domingo e depois do domingo já é segunda-feira. Ontem foi dia 23. Depois do 23 é o número 24, o número 2 e o 4. Então, circule, eu faço um X no número 24 do mês de agosto de 2020. E vamos lembrar qual é o número do mês de agosto para a gente marcar na data? Vamos lá. Para isso, vamos ver os meses que já se passaram. Já se passaram janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agora é agosto. Então, vamos contar quantos dedinhos temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que agosto é o mês número 8. Então, hoje é 24/8 de 2020. E não se esqueça que agosto começa com a letra A de amor. Agora, saia no seu quintal, na sua janela e veja como está o tempo. Veja se o tempo está ensolarado, se tem sol, se está chuvoso ou se o tempo está nublado. Aqui na minha casa hoje, o tempo está ensolarado. E aí na sua casa, hein? Agora procure o seu nominho aqui na nossa chamadinha e não se esqueça de escrever o nome e a data em todas as páginas da sua apostila que nós trabalharmos hoje, tá bom? Não se esqueça, é muito importante treinar o nome e saber a data, tá bom? Então, escreva o seu nome e a data aí na sua apostila. E hoje, antes de iniciarmos a apostila, a Pro vai relembrar com vocês, porque hoje nós vamos trabalhar com histórias em quadrinhos, né? Lá na nossa apostila, a primeira unidade são histórias em quadrinhos. Então, vamos relembrar o que são as histórias em quadrinhos? Vamos lá, então, prestem bastante atenção. Vocês já conhecem as histórias em quadrinhos, mas nós vamos lembrar o que elas são, né? E como são. Histórias em quadrinhos e as suas características. As histórias em quadrinhos, ou HQ, como são conhecidas também, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos em uma certa sequência, né? Então, ou seja, história em quadrinhos são histórias feitas em desenhos, em textos que têm uma sequência temporal, né? O texto tem um começo, um meio e um fim, né? Normalmente, as histórias em quadrinhos são na horizontal. Ó, quando a gente faz uma linha assim, ó, na frente do nosso corpo, é a horizontal. Mas nós podemos também encontrar histórias em quadrinhos na vertical. A vertical é uma linha que sobe e desce, tá? Então, horizontal e vertical. Geralmente, as histórias em quadrinhos são na horizontal, tá? Essas histórias têm fundamentos básicos das narrativas, ou seja, elas têm aí enredo, ou seja, alguma coisa está acontecendo lá, elas têm uma história, né? Um acontecimento lá, alguma coisa
interessante, um enredo, né? Uma história. Elas têm personagens, tem aqui, como vocês podem ver, né? Essa tem a Mônica e o Cebolinha, e nessa tem o Porquinho e o Cascão, né? E também um lugar, as histórias acontecem em algum lugar, né? Personagens, um lugar e um desfecho. O que seria o desfecho? Ou seja, um final. Alguma coisa acontece no final, né? Ela tem um começo, um meio e um final, tá? No geral, as histórias em quadrinhos apresentam-se em verbal e não verbal. O que é história em quadrinho verbal, Pro? História em quadrinho verbal é como essa primeira história aqui, onde nós vemos os personagens, vemos o lugar, podemos observar as imagens e ela tem textos, tem palavras escritas nos balões que nos contam o que está acontecendo, ou a fala do personagem, ou o pensamento dos personagens. Então, a gente decifra através não só da imagem, como da leitura. Mas também nós temos histórias em quadrinhos não verbais. Ou seja, se a verbal é que tem palavras, a não verbal não tem palavras. Apenas a gente consegue identificar o que está acontecendo através da leitura de imagem. A gente olha e já consegue ver o local, o personagem, e através da sua expressão corporal e facial, né, do rosto, a gente decifra o que ele está falando ou pensando. Então, vamos tentar decifrar uma história não verbal? Aqui do Cascão, essa verbal seria só a gente ler o que está acontecendo e olhar as imagens, que a gente já saberia o que estava no enredo da história. A não verbal, a gente tem que observar bem as imagens para entender o que está acontecendo. Ó, aqui o Cascão faz um gesto assim, ó, e mostra alguma coisa. O que ele está mostrando? Uma casinha. Para quem? Para o seu porquinho, né? E o porquinho, na segundo quadrinho, hahaha, cai na gargalhada. Ah, Cascão, o que você está achando? Me fez uma casinha? Acha que o lobo vai vir aqui me pegar? E o Cascão, no terceiro quadrinho, faz assim com a mão, ó. Não é nada disso, porquinho, não é isso não. Tá vendo que olhando a expressão corporal e facial, a gente consegue ler, né, sem ter palavras, o que está acontecendo? Não é nada disso, porquinho. Eu simplesmente, ó, eu pensei em proteger você da chuva, né? Da chuva, do tempo. Então, tá vendo? Não tem palavras escritas, porém, através da imagem e da expressão, a gente consegue saber o que está acontecendo na história. A gente consegue ver o local, ver os objetos, ver os personagens e as suas expressões que nos mostram o que está acontecendo. E é isso que nós vamos trabalhar hoje na nossa apostila. Vamos começar então? Página 5 da apostila número 3. Vamos lá. Página 5, apostila número 3, tá? Vamos lá. Escute a história em quadrinho, a história que o professor vai contar, e depois observe as cenas a seguir e indique a ordem que os fatos ocorreram. Vamos lá. A história aqui em questão é a história dos 3 porquinhos, né? Você já ouviu, a Pro já contou para vocês a história dos 3 porquinhos, né? Já contei a história dos 3 porquinhos? Aí, agora voltou a tela aqui para Pro. A tela ficou branca, ficou tudo esquisito, mas agora já voltou. A história dos 3 porquinhos, resumindo, né? Que nós já contamos muitas vezes, então eu vou fazer um pequeno resumo. Era uma vez 3 porquinhos que eram irmãos. Eles resolveram sair de casa, porque já estavam grandes, crescidos, e fazer a sua própria casa, né? O primeiro porquinho gostava de brincar, então resolveu fazer uma casa de palha, para ter mais tempo para brincar.
O segundo porquinho gostava muito de cantar e resolveu fazer uma casa de madeira para ter mais tempo para cantar. O terceiro porquinho, muito esperto e muito trabalhador, resolveu fazer uma casa mais forte, uma casa de tijolos, né? Que resistiria ao tempo e aos perigos. Então, um dia, o lobo mau apareceu e queria pegar os porquinhos. Ele foi até a casa de palha e soprou, soprou e a casa desmoronou. O porquinho da casa de palha correu com o seu irmão para a casa de madeira. E o lobo foi até lá. Soprou, soprou, a casa de madeira desmoronou. Os porquinhos então todos correram para a casa de tijolos. Quando o lobo mau soprou, soprou a casa de tijolos, o que aconteceu? A casa resistiu e não caiu. O lobo entrou pela chaminé, caiu no caldeirão e saiu com o bumbum queimando e foi-se embora para a floresta, nunca mais apareceu. Então, esse é o resumo da história dos três porquinhos, né? Que um irmão queria brincar, né? Outro queria cantar, deixaram a preguiça aí tomar conta, né? Na hora de fazer as casinhas, fizeram casas ruins. E o outro, que era esforçado, trabalhador, fez uma casa muito boa, que abrigou todos os seus irmãos. Este é o resumo da história, tá? Então, ouvindo a história e agora colocando ela aqui sem palavras, só em quadrinhos, você vai colocar essa história na ordem que ela aconteceu, né? Que jeito que aconteceu? Qual casa caiu primeiro? Volte aí no resumo que a Pro acabou de falar, tá? Você gosta de ouvir histórias? E que tipo de histórias, hein? Conta também isso para mim. Então, voltando à atividade, você vai fazer um risquinho para o que aconteceu primeiro, 2 risquinhos para o que aconteceu em segundo e 3 risquinhos, tracinhos, né? Para o que aconteceu por último. Para que isso? Para a gente saber a noção de tempo, a ordem de tempo em que as coisas aconteceram na história, tá? Então, a primeira atividade é simples, é fácil. Coloca um tracinho no que aconteceu primeiro, 2 no que aconteceu segundo e 3 no que aconteceu terceiro. E vamos à próxima página da nossa apostila. Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar aqui com uma história de quadrinhos não verbal. O que é história em quadrinhos não verbal? História em quadrinhos não verbal é aquela que tem apenas as figuras, mas não tem palavras escritas. Então, você vai observar o que aconteceu aqui nessa história. O nome da história é A Bruxinha Encantadora e o seu secreto admirador Gregório, tá? Esse é o nome da historinha. Estava lá então a bruxinha, a senhorinha andando, quando de repente, o que aconteceu? Hein? Ela caiu e derrubou todas as coisas no chão, né? De repente, ela caiu, derrubou tudo no chão, começou a recolher tudo. Ela recolheu tudo e foi-se embora. Mas ela esqueceu alguma coisa aqui para trás. O que ela esqueceu? Esqueceu o seu guarda-chuva. Quando ela voltou para buscar o guarda-chuva, o que aconteceu? Derrubou tudo no chão novamente. Então, ela recolheu tudo, avistou uma pedra e sentou-se para ler um livro, né? Essa foi a leitura da imagem aí que eu fiz da história de quadrinho. Você vai ver e fazer a sua leitura de imagem através do que está acontecendo aí nos desenhos, tá? Esse foi o resumo que a Pro já adiantou para vocês. Agora vamos responder de acordo com os quadrinhos. De onde a personagem estava voltando? Explique como você chegou nessa conclusão, hein? Ela estava aqui, ó, vindo de algum lugar com as mãos cheias de coisas, né? E uma sacola cheia de quê? De muitas coisas, né?
frutas, verduras. Então, da onde será que ela estava voltando, hein? Na letra B, o que aconteceu no caminho? O que aconteceu aí no meio da história? O que aconteceu no caminho quando ela estava voltando? Por que você acha que a personagem resolveu sentar e ler o livro, hein? No final ela senta, né? E lê um livro. Por que você acha? Escreva aí com a ajuda da sua mãe as respostas que você fez através da sua leitura de imagem nos quadrinhos. Agora, na página 6, deixa eu conferir se é a página 6. Na página 7, essa é a página 7, nós vamos fazer o reconto da história da Bruxinha Encantadora, tá? Seria o reconto coletivo na escola, porém, nós vamos fazer o reconto aí na nossa casa. O que é o reconto? Você ouviu uma história e você vai contar, recontar como ela aconteceu, né? Então, vamos circular os objetos o objeto, você pode também. Então, vamos lá. Você já viu que aqui tem, percebeu qual objeto faz parte da história e qual não? Então, percepção visual. Letra B. Para recontar a história, pense na sequência em que os fatos acontecem e também em um final diferente da história original. Por isso que você pode incluir algum objeto que não aparecia na história original. Lá na história original tinha livro? Tinha frutas? Tinha guarda-chuva? Tinha bola? Hein? Então, você pode incluir algum item que não estava lá? Pode. Então, como que você vai recriar essa história? Você vai fazer a sua própria história da bruxinha, mudando apenas o final, tá? Você vai fazer a história da bruxinha, mudando o final. Você pode fazer isso através de desenho, né? Desenha aí nos quadrinhos como você souber, fazer uma história em quadrinhos. Ou você pode fazer isso oralmente, gravar um vídeo para Pro, contando a historinha que você entendeu lá dos quadrinhos, a história verdadeira, e mudando o final da história. Na história original, ela senta e vai ler um livro. Então, você vai mudar o final da história. A história vai ser toda igual e no final você vai mudar. O que pode ter acontecido? Além dela sentar e ler o livro, outra coisa que pode ter acontecido, hein? O que será que poderia ter acontecido? Qual é o seu final para essa história da bruxinha, hein? Então, poucas páginas, tá? Porque são atividades complexas, apesar de não ter muita escrita, né? São atividades que requerem atenção e também que a criança entenda, né? Entenda na atividade o que ela está fazendo, o que está acontecendo, né? Não adianta a gente colocar um monte de página e ela não entender o que está acontecendo. Então, quero deixar aí para vocês também uma dica. Se vocês tiverem em casa gibis, histórias em quadrinhos, né? HQ, mostrem para as crianças como é, tá? Dê para elas olharem, folhearem, saber o que está acontecendo ali através da imagem, tá? Então, criançada, nossa aula de hoje foi essa. Gravem o vídeo contando para mim o final diferente da história. E se quiserem, podem fazer em desenhos também, tá bom? Então, beijão e até amanhã. Tchau, tchau, criançada!